Fala galerinha, topzera que tá estudando muito, que vai ter sua aprovação aí com certeza aí nesse ano. Vamos lá para mais um exercício da nossa playlist do Enem 2019, prova de segunda aplicação PPL. Nós estamos aqui com a prova amarela, tá? Então é a questão número 151 da prova amarela, tá? Então se você tá com outra prova, verifica a correspondência aí e vamos resolver o exercício. Galera, dá aquela pausa e tenta resolver. E aí, galera, conseguiram? O que acharam do exercício? Difícil? Fácil? Deixa aí nos comentários. Galera, não se esqueçam de entrar em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Exatas1000. Procura lá que nós lançamos desafios diários, postamos tudo aqui a respeito do nosso canal e você fica por dentro de todas as novidades. Questão número 151. Vamos lá. Na anestesia peridural, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente. Atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita, chamada espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura é um gráfico do módulo F da força em Newton em função do deslocamento x da ponta da agulha em milímetro durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deva ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Aqui nós temos o gráfico, então. Vocês podem verificar a força em função de x em milímetros, aqui ó, o deslocamento da agulha, esse x aqui, esse deslocamento da agulha, imagina assim, estou aplicando uma força ali com a agulha, né, nos tecidos, e conforme se aplica essa força, aumenta, diminui, ele vai entrando ali, ele vai se deslocando pelo tecido e isso é representado aqui por esse gráfico que nós vamos analisar daqui a pouquinho. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento. Galera, uma questão aí, né, da área médica, né? Então, galera aí que vai para as áreas da saúde, então vai ver muito isso aí e não vai fugir das exatas, né? As exatas estão aí durante o seu caminho profissional. Então, vamos lá então entender o que está acontecendo aqui. Nós temos esse gráfico, como eu disse, ele fala aqui, né, que a agulha ela vai ser injetada, né? Então ela vai injetar ali um líquido anestésico e eu vou ter que aplicar uma força, né? Então o profissional vai ter que aplicar e essa força vai variar ali de tecido para tecido, porque vai ter tecido que vai ser mais mole, vai ser tecido que vai ter mais resistência, enfim. Aí a gente obtém esse gráfico. E aí ele quer o quê? Com base nas informações, ele quer saber a maior resistência à força aplicada. Só que ele quer ao longo de um determinado segmento. Se a gente olhar para o gráfico, aí você já vai me falar assim, professor, ó, a força estava em 0, aí foi aumentando, chegou aqui em 12. 12 é o maior ponto, né? É o máximo. E nós temos duas situações, nós temos o pontinho B aqui e nós temos aqui o GH. Então, se vocês observarem, a gente chegou aqui no máximo em 12 newtons e aí ele diminuiu essa aplicação da força, porque não estava tendo tanta resistência. Pensa assim, quanto maior a força que ele está aplicando, significa que está tendo uma resistência contrária com no mesmo módulo, tá? Não vou entrar em detalhes aí da questão de física, mas só para vocês terem uma ideia, porque ele fala aqui a questão da resistência, né? Pode dar uma confusão, mas é a mesma coisa, essa resistência, olha para o gráfico, o maior ponto é onde vai ter a maior resistência. Porém, ele fala aqui, ó, aplicado observa-se ao longo do segmento. Mas professor, por que não pode ser aqui o B? O B tá no máximo também, não tá? Tá sim. Ele chegou aqui, ó, estamos aqui 0, tá de 2 em 2, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, isso, dividido de 2 em 2,
Então quando chegou aqui em 8 milímetros, ele atingiu um pico de 12 newtons. Só que chegou aqui, exatamente aqui nos 8 milímetros e já começou a baixar. Eu não tive uma constância ali, eu mantive só nesse ponto. E aí que tá, o exercício ele pede pra gente ao longo do segmento. Para ser um segmento, isso não pode ser só um pontinho. E aqui exatamente o que acontece aqui. Nós temos aqui o ponto F, ele sobe, chegou aqui em G. Ele não abaixa de uma vez, ele se mantém aqui de G até H. Ele fica aqui daqui até os 30 milímetros, ou seja, ficou 2 milímetros ali, ó, com essa força de 12 newtons. Então aqui eu tenho sim um segmento. Esse é o segmento que a gente está querendo aqui no exercício. Então observem, cuidado, né, com as informações. Não é um exercício fácil, sim, mas, né, pode gerar aí uma desconfiança no aluno durante a prova. Você já está cansado, resolveu um monte de questão, pode cansar um pouquinho. Então a alternativa aí que nos dá a resposta seria o quê? A alternativa D, que é o GH, o segmento GH, que é onde a gente observa o ponto máximo ali e nos dá essa resistência à força aplicada. Fechado, gente? Então, alternativa D. Galera, não esquece de dar aquela moral pro canal, já mete o dedão no like, dá aquela curtida, compartilha aí com os amigos e vamos que vamos, nós vamos responder todas as questões dessa prova do Enem. Já aproveita para dar aquela revisada aí para sua prova, se estiver chegando próximo é sempre bom. Então, obrigado pela presença, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!